E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Reafogado. Hoje a gente vai fazer a análise de uma partida que foi absolutamente incrível. Recentemente eu estava preparando o vídeo de teoria da abertura para a variante Archangelsk da Ruy Lopes. E como sempre, enquanto eu estou preparando esses vídeos, eu vou dar uma olhada em algumas partidas que aconteceram que contaram com essa abertura, para ter uma ideia de como ela é jogada no nível alto. Então eu estava lá passeando pelo chessgames.com, que é um site muito legal que eu recomendo que você visite. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Eu setei a abertura que eu queria para que ele me mostrasse partidas que aconteceram a partir da variante Archangelsk, e em um dos jogos notáveis que ele recomenda lá apareceu esse. E aí, em geral, quando eu encontro uma partida que eu gosto, que eu acho interessante, eu copio o PGN dela, coloco na descrição do vídeo, para quem quer que esteja interessado em aprender mais sobre aquela abertura, possa ir lá e dar uma analisada naquela partida. Só que quando eu vi essa aqui, essa é boa demais para merecer só um espaço na descrição de um vídeo. Então eu separei ela e agora a gente está aqui para analisar essa partida. Então ela foi jogada em 1975 num torneio que aconteceu em Zagreb, a capital da Croácia. O jogador com as brancas é o Dragoljub Minic e de pretas Albin Planink. Então, considerando que é uma linha que vem da Ruy Lopes, já espero uma partida bastante calma, talvez um jogo posicional lento, mas essa descrição é totalmente falsa em se tratando dessa partida aqui. Como a gente vai ver, ela começa bastante normal, mas de uma hora para outra as coisas enlouquecem. Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Então a gente entra na Ruy Lopes com E4, E5, cavalo F3, cavalo C6 e bispo para B5. Aqui a gente segue na variante normal, A6, bispo de volta para A4, e vou dar uma acelerada nessa parte da abertura porque eu já tratei muito disso em vídeos recentes. Então cavalo para F6 é o lance aqui, o branco faz o roque, e agora a gente joga B5, a variante Arcanjo da Ruy Lopes. Então depois de bispo voltar para B3, tem essas duas opções que eu mostrei no meu vídeo mais recente. Aqui você pode jogar ou bispo para C5 ou bispo B7. Na partida, o Planink aqui preferiu bispo para B7, e agora tem três lances que eu discuti naquele meu vídeo. Eu mostrei o que acontece depois de C3, D3 e cavalo para G5, que seria uma linha mais alternativa. O que aconteceu nessa partida é diferente de tudo isso. Aqui o branco jogou D4 direto, é uma maneira um pouco mais agressiva de jogar, ele já está tentando romper no centro bem mais rápido. A ideia é tentar tirar vantagem do fato de que o branco já fez o roque, o rei dele já está seguro aqui na ala, enquanto o rei das pretas ainda está no centro. Então agora a gente já tem que tomar uma decisão, né? O que fazer a partir desse ponto? Porque a gente pode tomar o peão em E4, talvez, porque está indefeso, ou a gente pode tomar o peão em D4 com o nosso peão, com o nosso cavalo. O melhor lance nessa posição, e o que aconteceu na partida, foi cavalo toma D4. Só para a gente ter uma ideia do que acontece nos outros, né? O problema com cavalo toma E4 nessa posição é que o branco vai poder tomar de volta esse peão aqui, aí o material volta a ser igual e a nossa posição fica meio desconfortável com esse cavalo que está bastante frágil no centro. O melhor lance aqui seria cavalo C5 para bater nesse bispo, e depois de bispo para D5, que crava esse nosso cavalo, essa posição já é bem confortável para o branco. A outra possibilidade depois de D4 aqui seria tomar esse peão com o peão, né? Mas mais uma vez esse não é o melhor dos lances, porque vai abrir o movimento desse peão do branco em E4. Ele vai poder jogar E5 aqui, atacar o nosso cavalo, e aí o nosso melhor lance seria cavalo para E4, cavalo D5 nessa posição e entrar no caminho desse bispo, né? Então não vai dar certo. Então o nosso lance aqui é cavalo E4, só que depois de bispo para D5, que vai atacar esse nosso cavalo em E4 e cravar esse cavalo no F6, a gente vai ter que salvar essa peça, e agora o branco já poderia até tomar aqui, né? Porque esse nosso peão, esse nosso cavalo em C6 está cravado. Então nenhuma dessas duas alternativas é muito atraente, assim, o preto escolheu a coisa certa, que depois de D4 ele tomou de cavalo em D4. Agora um lance bem interessante que eu achei na análise aqui, que não foi o que aconteceu na partida, seria bispo toma F7 nessa posição. Parece um sacrifício meio maluco e do nada assim, mas na verdade, se a gente aceitar o bispo aqui, esse peão vai ficar indefeso, e aí o branco vai poder tomar em E5 com cheque e remover o defensor do nosso cavalo em D4. Aí depois que a gente moveu o rei, ele recupera a peça aqui e ao mesmo tempo recupera o peão também. Mas não foi isso que aconteceu na partida. Depois de cavalo toma D4, o branco escolheu uma abordagem mais simples. Ele só tomou direto em D4 mesmo com o cavalo dele. E aí a partida seguiu E toma D4, e agora vem todo o objetivo do branco com essa operação, né? A ideia que ele tinha era remover o peão de E5 das pretas para que ele pudesse jogar E5 e atacar o cavalo. E aí forçar o cavalo a mover para o centro em E4 e tentar desafiar o setup das pretas dessa forma. Aqui, se a gente jogasse cavalo para D5, a gente está entrando no caminho desse bispo. Pelo menos dessa vez o cavalo está defendido. Mas um lance como dama para F3 ali nessa posição vai ser difícil de lidar, porque vai cravar o cavalo ao bispo que está indefeso atrás. Então o preto fez a decisão certa aqui, ele jogou o cavalo para E4. E essa peça não está tão frágil quanto pode parecer, porque o bispo está dando suporte lá de B7. Nessa posição, as brancas jogaram C3, que é um lance bem interessante. Por um lado, ele oferece uma maneira de consolidar o peão a mais que as pretas têm nessa posição.
porque se o preto tomar em C3, ele vai trocar o peão a mais que ele tem e assim consolidar essa vantagem. Só que a ideia do branco é que ele está sacrificando esse peão por uma vantagem de desenvolvimento, ele vai tentar desenvolver de modo acelerado. Mesmo assim, seria uma possibilidade razoável, porque, por exemplo, se a gente jogar D toma C3 aqui e o branco tomar de cavalo, a gente já pode trocar as peças e aqui é um peão a mais consolidado. Além disso, o branco tem esse peão isolado aqui em C, né? A única coisa que a gente tem que tomar cuidado nessa posição é essa ideia de dama para G4 seguido por bispo H6. Mas nessa posição, para prevenir isso, a gente joga dama para H4 e traz esse quadrado sob controle aqui. Então, essa ideia depois de D toma C3 tomar aqui de cavalo não gera nenhum problema pra gente. O único lance que é um pouquinho mais ambicioso aqui seria dama para F3 nessa posição, que tá ameaçando checkmate em F7, né, combinando o ataque da dama F3 com o bispo. Aqui a gente tem que jogar D5. Se a gente tentar dama para E7 para defender esse ponto com a dama, agora o branco já poderia jogar cavalo toma C3 e não é a mesma coisa, porque agora o nosso cavalo aqui tá cravado ao bispo. A gente poderia tentar cavalo C5, que move a peça e defende o bispo ao mesmo tempo, só que depois de cavalo para D5 atacando a dama, essa posição é claramente melhor para o branco. Então depois de dama F3 ameaçando o mate, a gente tem que jogar D5, agora ele vai tomar um passant, mais uma vez está ameaçando checkmate em F7, e aí para defender a gente joga dama para F6 agora. Depois de dama toma F6, cavalo toma F6, o branco pode jogar D toma C7, agora C toma B2, depois de bispo toma B2, a gente pode jogar bispo D6, tentar recuperar esse peão aqui, e no final das contas, né, o branco pode ter um cheque, torre 1 a gente joga rei D7, e depois de A4 a gente toma esse peão, e essa posição aqui é equilibrada, a gente mantém um peão a mais, e no contraponto, para compensar, por isso a gente tem um rei um pouco mais fraco. Mas depois de C3, que foi o que aconteceu na partida aqui, o preto preferiu não tomar esse peão, por mais que desse para chegar nessa linha igual, como eu mostrei. Ele jogou um lance um pouco mais ambicioso aqui, o melhor lance na posição D3. A ideia é devolver o peão para o branco da maneira mais vantajosa possível, porque agora se o branco simplesmente tomar em D3 com a dama, ele vai ficar com esse peão estacionado em C3 aqui, o que vai atrapalhar um pouco o desenvolvimento desse cavalo. Isso vem com o plano de tentar punir o branco por ter jogado C3 e ter tirado a casa ideal de desenvolvimento do cavalo. Então nessa posição, o branco jogou dama para F3, está tentando criar aquele mesmo tipo de ameaça. Em primeiro lugar, ele já está mirando dama F7 mate, então para defender contra isso, a gente joga dama para E7 agora. Aqui o branco jogou cavalo para D2, que acrescenta pressão nessa peça, né? A gente pode começar a se perguntar o que fazer, porque como a gente tinha dito, esse cavalo está cravado ao bispo. Se a gente mover ele para qualquer lugar, pode ser muito perigoso essa ideia do branco tomar aqui em B7. Então é nessa posição que a loucura começa a correr solta. O preto fez um lance aqui que permite umas complicações da posição que vão levar a uma loucura total, como a gente vai ver. Nessa posição o preto fez o roque longo e aparentemente pendurou uma peça, né? Porque o cavalo em E4 está indefeso. Então o branco foi lá e tomou o cavalo em E4 e está argumentando que está com uma peça a mais. Qual era a ideia do preto aqui? A ideia dele era a seguinte: bom, se o branco tomar o meu cavalo, ele vai se cravar. Agora esse cavalo aqui está cravado a dama por esse bispo. Então depois de eu tomar em E5 com a dama, eu vou recuperar a peça, porque eu vou atacar esse cavalo que está cravado mais uma vez. Só que aí o branco nessa posição fala, e torre 1? Eu defendo a peça mais uma vez, o que você vai fazer? Então essa situação aqui é de muita urgência, se a gente não fizer nada, o branco simplesmente tem uma peça a mais, que foi o cavalo que ele tomou. Então para tentar recuperar a peça, as pretas jogaram F5 aqui, as coisas estão começando a complicar muito. Então o preto está cravando esse cavalo à dama, o preto está cravando esse cavalo à torre, que também está em defesa lá atrás, o branco está ameaçando alguma ideia de raio-x aqui, se ele conseguir mover esse cavalo com cheque, as coisas estão começando a complicar. Então as brancas aqui têm que agir de modo imediato também, porque se elas não fizerem nada, a gente vai tomar aqui e recuperar a peça. Então nessa posição, o branco tentou o lance dama para G3. A ideia aqui é a seguinte: não dá para tomar o cavalo com a dama, porque você ia perder a dama para a torre. Também não dá para tomar o cavalo com o bispo, porque aí você perde a sua dama. E também não dá para tomar a dama do branco, porque aí ele recupera já salvando o cavalo. E agora ele tem uma peça a mais. Então a situação fica difícil de jogar. Depois de dama para G3 aqui, a gente tem que achar um bom lance. O que as pretas jogaram aqui foi dama para E8, que está tentando negar a troca e argumentar que ele ainda não pode salvar o cavalo porque o cavalo ainda está cravado à torre agora. Mesmo que a dama tenha saído da cravada aqui desse bispo, se o cavalo mover, essa torre vai cair. Então a ideia do preto é que no próximo lance ele recupera a peça do mesmo jeito porque está cravado. Só que nessa posição as brancas jogaram cavalo para D6, cheque. Aí agora as coisas ficam bem complicadas a partir daqui. Então é o seguinte: não dá para tomar esse cavalo com o peão, essa é a primeira coisa, porque aí você vai pendurar a sua dama. E agora o branco está ganhando. Também não dá para só
só ignorar esse cheque, porque também você vai pendurar a sua dama. Então o único lance que faz sentido depois de cavalo para D6 é tomar aqui com o bispo, porque aí recupera a peça e contra-ataca a dama do branco. E agora, se ele tomar a nossa dama, teoricamente a gente poderia tomar a dele, né? Essa seria a lógica, mas não é tão simples assim. O que o branco fez nessa posição foi tomar a dama do preto, ele jogou torre e toma D8. E agora a gente tá num problema muito grande, porque se a gente só tentar tomar a dama de volta do branco, ele vai trocar as torres aqui e nesse final a gente continua, depois que ele recuperar o bispo, com uma peça a menos. Então depois de torre toma E8 não é tão simples quanto só recuperar a dama do branco aqui. O preto tentou uma coisa mais criativa, ele jogou torre toma D8 e argumentou o seguinte: bom, a sua dama tá no ar, branco, e eu tô ameaçando torre para E1, que vai ser checkmate. Como você defende contra os dois? Se você defender contra o mate, eu recupero a dama e tenho material a mais. Então só tem dois lances que fazem sentido pro branco aqui. Ele tem que procurar uma maneira de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, salvar a dama e defender contra checkmate. Os dois lances que fazem isso são ou bispo para F4 ou F4 com o peão. Porque, por exemplo, se bispo F4, aí a torre vai abrir a defesa aqui. E se F4 com o peão, aí abre a defesa da dama a esse quadrado e bloqueia a visão do bispo à dama. Então agora o branco tem que tomar essa decisão, né? O que jogar aqui, F4 ou bispo F4? Na partida, o branco decidiu com bispo para F4, que é um erro. Teria sido melhor aqui jogar F4. A gente vai ver essa linha primeiro porque é uma melhoria no que aconteceu, né? Então depois de F4 aqui, o branco vai consolidar uma vantagem. A melhor coisa que a gente poderia tentar seria bispo C5 cheque, agora rei F1. Torre E2 está tentando bater nesse peão aqui e a ameaça principal é jogar essa torre para E8 e dobrar na coluna E e tentar criar ameaças. Ameaças de jogar a torre para E1 cheque, trazer a outra torre e atacar esse rei. Só que aqui o branco joga bispo de volta para D1 e não dá tempo pra gente criar essa operação aqui de dobrar as torres. Ele meio que força a nossa mão em tomar em G2 agora com a defesa do bispo. Só que nessa posição o branco tem tanto material a mais que ele pode se dar o luxo de trocar a dama dele por uma torre e um bispo, e mesmo assim no final da linha ele vai estar com material a mais, então ele vai tomar aqui, e depois de a gente tomar de volta, essa linha final é bispo contra 3 peões, né? Esse bispo claro do branco aqui vai lutar contra esses 3 peões, só que a vantagem aqui é bem grande para o branco. Essa seria a continuação ideal que o branco poderia ter encontrado com o lance F4 nessa posição, mas como eu falei, ele preferiu bispo para F4. A ideia desse lance é que interpõe esse ataque do nosso bispo à dama dele e ao mesmo tempo libera a defesa da torre A1 a esse quadrado. O problema, o motivo pelo qual esse lance é um erro, é que ele permite um contrajogo muito grande depois do lance D2 para as pretas. A primeira coisa aqui é que a gente já está imediatamente ameaçando jogar torre para E1, que vai ser checkmate em 2. Se o branco, por exemplo, cometeu o erro de tomar o nosso bispo, a gente vai dar esse cheque. Quando ele tomar aqui, a gente pode até promover para uma torre e vai ser checkmate. Então, depois de D2, o único lance, os dois únicos lances que defendem são jogar ou rei para F1 ou torre para F1. Rei para F1 é uma maneira mais direta de equalizar a posição. Nessa posição, a gente poderia jogar torre para E4, atacando esse bispo e, mais uma vez, a ideia é dobrar as torres na coluna E com o tempo. Depois de o branco resolver o problema e tomar aqui, a gente nem vai recapturar, a gente vai jogar torre para E8 ameaçando torre E1. Para defender, o branco joga F3 para que a dama olhe para esse quadrado e agora vai ter essa simplificação com torre E1 cheque, torre toma D1, peão toma D1 promovendo para uma dama. Agora o branco vai ter que tomar essa dama, a gente toma também. E nesse final aqui, depois de a gente recuperar o bispo, é um peão a mais pra gente, mas esse final é completamente empatado. A outra opção igualmente boa, como eu falei depois de D2, seria torre para F1, que foi o que o branco preferiu na partida. Só que aqui o preto continua tentando colocar pressão. Aqui ele jogou torre para E1 e agora não dá para tomar, né? Se você tomar aqui, ele toma de volta com o peão, promove e te dá checkmate. A ideia desse lance, mais uma vez, é dobrar na coluna E. Então aqui o branco jogou bispo, toma D6 e o preto nem se importou em recapturar esse bispo. Ele já jogou torre de D para E8 e agora tá ameaçando mais uma vez esse mate em 2. Se o branco perder tempo aqui e tentar salvar esse bispo, por exemplo, agora a gente toma e depois de ele tomar de volta, isso aqui já termina a partida. Então depois de torre de D para E8, o preto criou essa ameaça muito grande, o branco precisa responder, ele jogou F3 aqui. É o único lance, né? Ou você move o peão de F para F3 ou para F4. A ideia é liberar a visão da dama aqui, a defesa desse quadrado. Então o branco jogou F3 aqui e nessa posição as pretas jogaram um lance muito legal e muito criativo. Então mais uma vez o preto nem se importa em tentar tomar esse bispo aqui de volta. Pelo contrário, ele sacrifica mais uma peça com o lance bispo para D5. O argumento aqui é que se você tomar esse bispo, aí esse bispo aqui, lembra que ele estava defendendo o quadrado de promoção, então agora vai dar para tomar.
e aí quando o rei tomar de volta, fazer uma dama aqui. E ainda depois desse cheque, a partida já vai terminar, né? Se você jogar rei F2, dama E1 é mate, e se você bloquear aqui, dá pra tomar com a dama e também é mate. Então depois de bispo pra D5, não dá pra aceitar esse sacrifício, não dá pra tomar esse bispo. E essa posição aqui é extremamente difícil de jogar pras brancas. Nessa posição aqui, finalmente o branco, sob toda essa pressão, cedeu. Ele jogou o lance dama pra F4 aqui, que é um erro grave. A ideia do Drago com esse lance era atacar esse peão aqui e tentar remover essas ameaças que o preto tá tentando criar de promover e fazer uma nova dama. O problema com esse lance é que ele permite uma continuação que o preto achou e jogou perfeitamente a partir daqui. Existem dois lances nessa posição que ganham pro preto. Eu recomendo que você pause o vídeo agora e tente encontrar pelo menos um desses, tente encontrar a ideia que ganha a partir daqui. Então se você encontrou o lance torre para F1, parabéns, esse lance ganha. E se você encontrou o lance bispo para C4, também esse lance ganha. Na partida, o Planning jogou bispo para C4 aqui, mas vamos ver então primeiro o que acontece se jogar torre para F1, que é uma maneira até melhor de ganhar, bem mais direto, ganha mais rápido. Então o argumento aqui é que depois de torre toma F1 cheque, rei toma F1, a gente vai poder jogar bispo C4 agora, e aqui vai ser cheque. Depois de rei F2 a gente joga torre E2 cheque. Digamos que o rei vá para G3 aqui, já dá para eu tomar bispo toma B3 agora, a gente está ameaçando promover, não tem como resolver isso. O branco já pode tranquilamente sacrificar a dama dele pelo peão aqui, porque não vai ter mais nada o que fazer, e aqui a gente está ganhando. Essa é a maneira mais direta de ganhar. O lance que o Planning preferiu, bispo para C4, é um pouquinho mais complicado, no espírito dessa partida, né? Então nessa posição ele tá ameaçando tomar essa torre aqui e vai ser checkmate. E aí o branco se encontra mais uma vez numa situação difícil de resolver. O lance que o branco jogou aqui foi H4, com o único propósito mesmo de dar um quadrado de fuga pro rei, para que torre toma F1 não seja mate, ele possa jogar rei para H2. Então nessa posição, se o branco conseguir capturar esse peão aqui, se ele conseguir acalmar a situação, a gente vai chegar na posição que esses bispos aqui são iguais e vai ser dama e bispo lutando contra duas torres, o que deve ser uma vantagem pro lado com a dama e o bispo. Só que o problema é que a situação não vai acalmar a partir daqui. Pelo contrário, ela só vai ficar pior. As torres pretas aqui já sentiram o gosto do sangue do rei branco e elas querem mais. Agora o preto vai jogar torre para E2 nessa posição. E como você defende esse rei? As brancas tentaram bispo toma C7 aqui, só que depois de torre de F para F2 está ameaçando tomar em G2, não tem defesa. Dama para D6 foi o lance do branco, só que agora torre toma G2 cheque. O rei sobe para H3, mas torre H2 cheque. O rei continua tentando fugir para G3, agora torre E para G2 cheque de novo. Rei F4 nessa posição, torre toma H4 cheque, rei toma F5, torre H6 foi o lance que acabou a partida. A esse ponto não tem absolutamente nada para fazer, né? Se você salvar a dama, as ameaças de mate nesse rei aqui vão terminar a partida também. Você poderia talvez tentar dama para F8 aqui, só que o preto vai só tomar o seu bispo e depois desse cheque, quando ele jogar rei B7, não tem mais cheques. Agora as ameaças, como eu tava falando, né, não dá para resolver. Ele tá ameaçando tomar esse bispo e depois promover, tá ameaçando torre F6 cheque, tá ameaçando torre H5 cheque, ganhando essa dama via um raio-x. Os problemas aqui são simplesmente grandes demais, então depois de torre para H6, o branco já decidiu resignar e foi a esse ponto que a partida acabou. Então, que partida incrível! As complicações foram muito grandes no meio jogo, os dois lados estavam atacando, o ganho de material, as ameaças de mate, as ameaças de promoção. Eu achei essa realmente uma das melhores partidas que eu já vi e eu queria compartilhar com vocês. Então eu espero que você tenha gostado dessa partida tanto quanto eu gostei de fazer a análise. Se você conhece mais algumas partidas tão malucas quanto essas, deixa nos comentários, porque eu amo esse tipo de jogo. Quem sabe a gente não faz ainda uma outra análise com umas partidas assim interessantes também. Então é isso, eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.